Oi, gente! Eu nunca me apresentei aqui no meu canal do YouTube, por isso eu resolvi fazer este vídeo para poder me apresentar para vocês. Meu nome é Paula Infante, eu sou advogada e sou atuante na área de Direito Internacional. Eu venho de uma família de advogados, porque meu pai é advogado há muitos anos, há mais de 30 anos, na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, e foi ele quem me inspirou a seguir essa carreira jurídica. E meu irmão também seguiu a mesma carreira, é um pouquinho mais velho que eu, e ele também se formou em Direito e é advogado. E acredito eu que com essa inspiração do meu pai, eu resolvi fazer Direito e seguir a carreira jurídica, mas com certeza não foi uma imposição dele, isso jamais aconteceu, sempre foi uma vontade minha mesmo de fazer Direito. Então, no ano de 2009, eu ingressei na faculdade de Direito na cidade de Juiz de Fora, no Instituto Viana Júnior, e eu fiz o Direito durante 5 anos, e durante a faculdade de Direito, a matéria com a qual eu mais me identifiquei foi o Direito Internacional. E eu passei a gostar muito dessa área, passei a ter certeza de que eu queria seguir carreira nesta área. Além disso, eu sempre tive uma relação muito próxima com os Estados Unidos. Sempre frequentei os Estados Unidos e tenho alguns parentes lá. Fiz intercâmbio de high school no ano de 2008 lá. E aí eu sempre tive a certeza também de que eu queria atuar numa área que me desse a oportunidade de poder ir com frequência nos Estados Unidos e quem sabe até morar e trabalhar lá. O direito internacional sempre me encantou pela possibilidade de fazer esta conexão com leis de outros países, poder conhecer pessoas de outros países e fazer networking com profissionais de outros países. E então durante a faculdade eu tive certeza de que eu queria seguir nesta área e também fui escolhida pelo professor para ser monitora de Direito Internacional durante um semestre e eu tive a oportunidade de ajudar vários alunos como monitora. Enfim, durante a faculdade eu comecei a pesquisar a possibilidade de mestrados relacionados na área de Direito Internacional nos Estados Unidos. E no meu último ano da faculdade eu prestei o exame da OAB, ainda no 9º período, e fui aprovada, felizmente. Mas eu só poderia receber a carteirinha da OAB assim que eu colasse grau, eu ainda estava no 9º período. Então, também comecei a procurar várias faculdades nos Estados Unidos que tivessem mestrados relacionados com a área de Direito Internacional e apliquei para várias universidades, fiz tudo isso sozinha, não tive a ajuda de ninguém, fui descobrindo como fazia isso sozinha. Então, eu apliquei para várias universidades, como eu acabei de mencionar, e aí eu fui aprovada na Mississippi College, que é uma faculdade no estado de Mississippi. A sede principal da universidade fica na cidade de Clinton, uma pequena cidade próxima à capital Jackson. Entretanto, a faculdade principal de Direito fica na capital Jackson. E eu tive a oportunidade de encontrar com o diretor do mestrado, o professor Richard Meyer, a quem eu tenho muita gratidão e gosto muito, em Brasília, no final de 2013, no meu último período da faculdade aqui no Brasil. Ele estava vindo para fazer uma palestra em Brasília e eu fui a Brasília, encontrei, ele me entrevistou e por eu ter já o inglês fluente, já ter feito high school nos Estados Unidos, eles me dispensaram do TOEFL e aí, né, eu fiz todo o trâmite e havia sido aprovada na Mississippi College e também consegui uma bolsa de 50%, que me ajudou muito, né, porque a faculdade de Direito nos Estados Unidos é realmente muito cara. Me formei na faculdade de Direito aqui no Brasil, em Juiz de Fora, em dezembro de 2013. E em janeiro de 2014 foi minha colação de grau, onde eu recebi meu diploma.
e também recebi minha carteirinha da OAB, porque eu já havia sido aprovada no 9º período. Durante esse tempo da faculdade aqui no Brasil, eu fiz estágio no escritório do meu pai, então graças a isso eu tive a oportunidade de aprender muito e de ver a advocacia na prática, porque infelizmente, na minha opinião, as faculdades no Brasil em geral, não só em direito, são muito teóricas e a gente acaba não aprendendo na prática o que a gente deveria fazer, e a gente só aprende isso na prática mesmo, com estágios, né, com oportunidades de aprender com profissionais da área. Então minha dica para vocês é: façam estágio, façam networking com pessoas da sua área, independente qual ela seja, para vocês irem fazendo contatos, irem aprendendo, porque a faculdade é muito teórica, né? Enfim, em junho de 2014 eu fui para os Estados Unidos, fui morar em Jackson, a capital de Mississippi, e estudar o mestrado LLM na Mississippi College. E foi uma experiência incrível, desafiadora. Eu já tinha inglês fluente, porque eu já tinha feito high school nos Estados Unidos, eu já tinha estudado inglês a minha vida inteira, sempre gostei da língua, mas a língua mesmo assim foi um desafio para mim, porque na faculdade de Direito o inglês é bem instrumental, o famoso inglês jurídico, né? Então eu tive dificuldade com essa parte. E outra dificuldade que eu tive também é porque no Brasil o direito é civil law, tudo baseado nos códigos, nas leis, né, escritas, e já nos Estados Unidos o direito é o common law, tudo baseado nos precedentes judiciais, em sua maior parte, com algumas exceções. Então esse foi um grande desafio, e a faculdade de Direito lá é bem puxada, eu tinha muitos readings, né, muita coisa para ler. Eu tive a oportunidade de escolher as matérias que eu gostaria de fazer em cada semestre, então eu foquei nas matérias que me levariam a me especializar mais no direito americano em geral, em algumas áreas específicas do direito americano, e também as matérias que me proporcionariam ser aprovada no Bar Exam. Para quem não sabe, o Bar é a OAB dos Estados Unidos, mas a OAB lá é por estado, então depende muito do estado que você quer fazer, você tem que ver os requisitos, ver as matérias exigidas. Eu foquei nas matérias exigidas pelo Bar de Nova York, porque o Bar de Nova York, ele é basicamente o bar que a maioria dos estrangeiros prestam, e se você tem as matérias para o Bar de Nova York, na maioria das vezes você vai ter as matérias necessárias para prestar o bar de qualquer outro estado, desde que o bar desse estado aceite que você tenha o diploma só de LLM e não exija a faculdade de direito em si, nos Estados Unidos, que é o JD, que significa Juris Doctor. Então alguns estados não aceitam o JD. E também foquei na área de direito internacional, escolhi várias matérias da área. Foi uma experiência incrível, aprendi muito, muito mesmo. E ao final da faculdade eu queria muito ficar nos Estados Unidos, eu cheguei a dar entrada nos papéis para eu poder ficar, mas por algumas questões pessoais eu acabei voltando para o Brasil. E aí voltei e iniciei minha carreira como advogada em maio de 2015 no escritório do meu pai, e tive muitas causas desafiadoras desde essa época, desde o início, inclusive outras áreas do direito que eu não estava muito acostumada, como direito penal. Fui advogada de uma pessoa que foi envolvida numa grande operação pela Polícia Federal na cidade de Juiz de Fora, e aprendi muito nessa ação, atuando perante a Justiça Federal. Eu aceito sempre desafios, mesmo que não seja a minha área preferida, mesmo que não seja uma área que eu tenha tanta experiência, porque, como eu falei, eu aprendo na prática. E comecei a ter algumas questões de direito internacional, algumas pessoas me procurando que precisariam de uma advogada nessa área, porque são raros os profissionais nessa área, e principalmente numa cidade como Juiz de Fora, né? Acredito que Rio, São Paulo, Belo Horizonte, nas grandes capitais, com certeza tem mais profissionais que atuam nessa área, mas o Juiz de Fora é bem
é raro mesmo. E no ano de 2016, que iria ter as eleições para OAB aqui de Juiz de Fora, eu fui convidada pelo então presidente que foi eleito a ser a presidente da Comissão de Direito Internacional da OAB Juiz de Fora. Essa comissão não existia, ela foi criada, eu fui convidada a ser a presidente, fui convidada para assumir esse desafio, né? E lógico que eu aceitei, porque eu adoro desafios na minha vida e eu gosto de ser desafiada, eu gosto de correr atrás das coisas, de fazer coisas que eu nunca fiz antes. E eu aceitei o desafio, convidei outras pessoas que gostavam dessa área também para poder participar como membros da comissão. E nessa comissão eu desenvolvi vários projetos junto com os demais membros e o principal deles foi o projeto de ajudar refugiados na cidade de Juiz de Fora. A maioria deles é da Venezuela, temos alguns da Síria e também de alguns outros países. E nós ajudamos eles a regularizar a situação migratória no Brasil. Então, é um trabalho bem legal que eu tenho aprendido muito. E também tem algumas causas com parceria com advogados nos Estados Unidos. Eu tive algumas causas já de convenção de Haia, de subtração internacional de menores, que, para quem não sabe, é quando um dos pais leva o filho para outro país sem autorização do outro pai ou mãe, e essa criança tem que retornar ao seu país de origem. Eu tenho um vídeo aqui no YouTube que fala sobre isso, e se vocês quiserem verificar no meu canal e assistir. E aí com isso, né, eu fui aumentando meu networking com advogados nos Estados Unidos e fui aprendendo bastante coisa e vou com frequência nos Estados Unidos. Só por causa da pandemia eu fui limitada aí, né, pelo fechamento das fronteiras e pela gravidade mesmo da pandemia, mas estou torcendo para essas fronteiras abrirem logo para eu poder continuar meu trabalho né, na área que eu atuo e poder voltar com esse ir e vir, porque eu gosto muito dos Estados Unidos e quem sabe não ir para lá em breve. Tenho projetos para isso, mas não posso contar agora aqui e vocês saberão em breve. E eu comecei a me interessar muito por imigração nos Estados Unidos. Por isso, no meu Instagram, eu comecei a produzir certos conteúdos relacionados a isso e fechei parceria com advogados nos Estados Unidos, em específico da Flórida, que atuam nessa área de imigração. E é uma área que eu gosto muito. Eu gosto de ajudar as pessoas a realizarem seus sonhos, esse sonho de ir para os Estados Unidos. E eu sempre falo que as pessoas têm que procurar a maneira correta de ir, né? As pessoas, muitas vezes, por desconhecimento, vão de forma errada, vão de forma ilegal e não é a maneira correta. Existem N maneiras de poder ir para os Estados Unidos legalmente, muitas maneiras mesmo. Então, eu comecei a me interessar muito por essa área e levar conhecimento às pessoas e mostrar a elas que tem várias maneiras de ir para os Estados Unidos de forma correta e permanecer lá de forma correta. Então, se vocês têm interesse também em imigração nos Estados Unidos, entre em contato comigo pelo inbox do meu Instagram, @paulacinfante, infante com TE no final. E eu ficarei feliz em poder indicar um dos advogados parceiros meus para vocês seguirem em frente aí para realizar o sonho americano. Enfim, brevemente essa é a minha história desde que eu ingressei na faculdade de Direito e fico feliz de estar aqui nesse canal do YouTube e poder compartilhar um pouquinho da minha história com vocês e também produzir conteúdo que ajude pessoas, porque eu resolvi seguir essa carreira jurídica principalmente para ajudar pessoas e para poder levar conhecimento às pessoas do direito que cada uma delas tem
e poder ajudar o máximo de pessoas possíveis, inclusive com essa produção de conteúdo aqui na internet. E espero estar podendo ajudar você também de alguma forma. Um beijo a todos e até meu próximo vídeo.